Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande responsabilidade que venho aqui diante de vocês iniciar essa campanha desse dia, né? É o terceiro dia da campanha nossa, vencendo o espírito da depressão. É uma grande responsabilidade estar aqui, a qual me comprometi diante de Deus e vocês de estar aqui levando a palavra. Hoje estou de consagração esse dia, essa manhã. Mas ontem eu fiquei um pouco inquieta. Falei, Deus, eu não sei o que falar amanhã. O que que eu vou fazer? Deu aquele branco, o que que eu vou fazer? E a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor diz que Ele que dá mensagem aos mensageiros de boas novas. E aí meu coração recebeu paz, eu recebi uma palavra de um versículo ali mesmo, naquela hora do esporte. Hoje, quando eu cheguei de atender uma cliente, dobrei meu joelho ali e comecei a pedir a Deus direções. E Deus me deu direções. Hoje eu entendo essa responsabilidade do apóstolo lá dizer, né? Deu instruções ao diácono e disse, né? Porque estava faltando serviço na casa de Deus ali para servir aquelas viúvas, as mesas, os mantimentos. E a qual ele diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque aqui não é simplesmente da palavra, você tem que ter a responsabilidade de gerar aquilo, as pessoas em oração, para receber bem a palavra. Você tem que ter direção para estar jejuando, consagrando a sua vida, para que Deus te marque com a unção e o poder dele, que a palavra não volte vazia. E a gente tem que estar abençoando as vidas ali através da oração e receber através da oração direções do Senhor para estar ministrando a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, requer tempo e trabalho, esse trabalho espiritual da parte de Deus. Amém? Então, hoje, me preparando para este texto, para estar aqui, levando essas palavras para vocês, e hoje a palavra carro-chefe, né, que vai me direcionar aqui sobre essa campanha do terceiro dia, que é Vencendo o Espírito da Depressão. O tema de hoje é arrependimento. Amém? Vamos ler a palavra que está lá em 2 Coríntios 7,14, que muitos dos cristãos conhecem já, mas aquele que está começando na caminhada da fé agora não conhece, né? Mas vai conhecer agora. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus dá direção aqui, né, para as pessoas receber essa graça da cura, né? Da cura através do arrependimento. O arrependimento abre portas para nós, não somente com Deus, mas como também das bênçãos, da cura. A palavra do Senhor diz, né, que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Muitas vezes Deus não nos ouve porque falta arrependimento. Arrependimento esse da nossa parte para com Deus. O que você tem feito muitas vezes que tem desagradado ao Senhor? Você tem que discernir aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que entristece o seu coração, aquilo que Ele não está gostando que você faça, e começar a praticar o bem. A prática do jejum, ela é um ato de levar você ao arrependimento. Foi isso, e por isso que eu falei, vamos jejumar 2 dias na semana, está buscando para vencer esse demônio, esse gigante, através da oração, através do louvor, através da leitura das Santas Escrituras, mas através também do jejum e oração, a qual se iniciou essa campanha, dizendo que certas caças só saem com jejum e oração. E essa oração, esse jejum é o quebrantamento que vai te levar ao arrependimento. Amém? Porque a palavra do Senhor vai dizer ali também que outras pessoas jejuaram, que nem na cidade de Nínive, o povo estava em pecado, havia adultério, sensualidade, roubo, tantas coisas imorais naquela cidade de Nínive, tantas coisas ruins
que estava cheirando mal às narinas de Deus, a qual passou ali Jonas, apregoando a vida daquelas pessoas arrependimento, arrependimento dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que eles receberam com tanta graça essa palavra, com tanto temor e seriedade, que a palavra do Senhor vai dizer que eles fizeram jejum até os animais. Você vê o tamanho do temor que bateu no coração daquele povo. Deus prometeu destruir aquela cidade se não tivesse arrependimento. Esse arrependimento traz de jejum, o jejum traz arrependimento. É que a gente tem que dobrar os nossos joelhos a Deus, pedir que Ele trata o nosso coração, que o Espírito Santo nos sonda, que nos conhece. E a minha filha ali na cozinha, no quarto falando amém. Amém, tá ligada, né? Tá ligada na palavra. Então, o arrependimento nos traz, o jejum nos traz arrependimento. É para isso que a gente deve fazer jejum, para estar mais sensível diante da presença de Deus. E aí, de fato, jejuando, como aquele povo de Nínive ali que jejuou, se arrependeu dos seus maus caminhos. E aí diz a palavra do Senhor que Deus mandou Jonas dizer que ele não iria, Deus falou para Jonas que não iria mais destruir aquela cidade. Deus ouviu a voz daquele povo. O arrependimento e as orações chegaram diante dos ouvidos do Senhor. E nesse caso, os ouvidos do Senhor já estavam ali abertos para que ouvisse as orações daquele povo. E as suas mãos não estavam encolhidas. Houve salvação ali naquele lugar. Então, vamos fazer o que é necessário. E o arrependimento, o jejum, traz muitas vezes arrependimento ao nosso coração e há só uma tristeza, que essa é benigna para nossas vidas. É a tristeza segundo Deus, que está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler lá, versos 10, que diz assim, só um minutinho, diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Não é verdade? A tristeza do mundo opera morte. Depressão traz morte, por isso que há muitas pessoas que têm espírito de suicídio, que se mata. Essa é a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus, a qual está escrita aqui, ela opera arrependimento. E é esse arrependimento, né? Esse arrependimento a qual eu quero colocar aqui diante de vocês, que vai ser o tema da nossa campanha hoje, vencendo o espírito da depressão. Então, eu quero deixar para vocês também Eclesiastes, capítulo 7. Vamos abrir lá em Eclesiastes 7, que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque ali se o fim de todos os homens e os vivos aplica o seu coração. Aqui fala que é melhor ir na casa de uma pessoa que há luto, que há morte, a qual estão sepultando uma pessoa, do que ir no banquete, porque ali o fim de todos é o fim de todos os homens, aonde a pessoa vai morrer. Porque em Provérbios o rei ali está dizendo isso, né? Salomão está dizendo que é melhor você estar num lugar aonde há o luto, há o velório, do que numa casa onde há banquete e há muito riso. Porque, na verdade, quando a gente está ali diante de uma pessoa enlutada, diante de um funeral, a gente começa a meditar mais na nossa vida. A gente lembra que o fim de todos nós será um dia a morte, se Cristo não nos arrebatar, né? Se Cristo não voltar antes desse tempo e nos levar a qual nós estamos esperando o nosso noivo. Mas o fim de todos, geralmente, é a morte física que vai ser levada ali. Então, por isso o Salomão diz que é melhor você estar no lugar onde há luto do que estar no lugar onde há banquete e risos. Porque quando você está numa pessoa ali enlutada, você vai ter tempo de pensar no que você tem feito da sua vida.
se você verdadeiramente tem vivido a vida de uma maneira correta ou se verdadeiramente você tem feito coisas que desagradam a Deus. E o fim de nós é a morte, e nós que desejamos viver a eternidade com Cristo. Normalmente é essa. A minha filha tá ligada ali toda hora da amém. Glória a Deus, tá recebendo. Então, quando você está esperando viver uma eternidade com Deus, é normal que no período do luto você comece a refletir melhor do que você tem feito da vida e você vai começar a fazer uma autoanálise da sua vida e procurar viver uma vida a qual glorifica o nome de Deus. Então, isso também é extremamente necessário para o nosso estudo de hoje. Vamos estudar também lá em Provérbios, onde está escrito assim. Vamos lá? Provérbios 14, versos 12. Onde eu coloquei a bendita, porque é muitas passagens. Então, está escrito aqui, Provérbios 14, versos 12. Está escrito assim: há caminho que para o homem parece ser... Não. Há caminhos que para o homem parece ser direito, parece ser bom, mas o fim deles são a morte. Porque muitas vezes, falta discernimento, o pecado vai entrando na vida das pessoas sorrateiramente, que na prática diária deles se torna muitas vezes normal, prazeroso. Mas a palavra do Senhor está falando que há caminhos para o homem que parece ser bom aos seus próprios olhos, mas no fim dele é caminho de morte, como foi o de Salomão. Salomão avistou uma mulher, ele estava desejando aquela mulher, ele estava no pecado, porque as escrituras diz que Salomão, ele avistou Dalila, uma prostituta, que para os seus olhos parecia bom. Ele entrou com ela por diversas vezes. Ele praticava o pecado, achava que a força de Deus estava com ele, até que ele revelou o seu segredo, a qual ele era consagrado ao Senhor. E pensando Salomão que ele estava com poder ainda, né? E ele se levantou ali, mas a presença do Espírito Santo já não estava com ele mais. Ele foi tirar os seus cabelos, cortar os seus olhos, né, furar os seus olhos, e a força do Sansão já não estava mais com ele. Então, nós devemos prestar atenção no caminho a qual nós devemos andar, porque, na verdade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor vai fazer que a gente ande certo pelo caminho certo, a qual agrada o Senhor. Porque nós não devemos entristecer o Espírito Santo a qual nós somos selados. É o Espírito Santo que nos orienta ao caminho que nós devemos andar. Nós vamos estudar isso lá em Isaías 30, capítulo 30, versos 21. Que está escrito assim, vamos estudar? Só um minutinho, vamos achar aqui onde está escrito, que hoje nós estamos abrindo muito a Bíblia. Está escrito assim, em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Aos teus ouvidos ouvirá a palavra que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vós desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Está escrito assim, os teus ouvidos ouvirão essas palavras por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por nele, nem desviai nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu vou deixar para vossas meditações nesse dia. E quem dá essa direção para nós é o Espírito Santo que nos faz andar sobre a palavra do Senhor. Por isso Davi ele vai dizer, um homem tão experiente, que caiu no erro, mas se levantou, este homem abençoado, um homem segundo o coração vai dizer, ele diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés, porque o Davi ele entendia, ele estava andando na palavra do Senhor e sabia que essa palavra direcionava os pés dele. Por isso também Deus vai dizer a Josué, medita na palavra de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite, porque essa palavra fará prosperar os seus caminhos. Você quer viver uma vida de prosperidade, não quer? Você quer que esses espíritos de pensamentos malignos saiam da sua cabeça, não quer? Então vamos viver
na palavra do Senhor, como eu disse no primeiro dia, levando os nossos pensamentos à obediência à palavra da verdade de Deus. Então, essa palavra hoje vai dizer assim, que está escrito em Isaías 30, versos 21, que vai escutar uma voz por detrás de ti, dizendo: anda neste caminho, porque é o Senhor que direciona os nossos passos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Então vamos praticar uma vida justa, piedosa, vamos viver no temor do Senhor, vamos dizer a Deus: sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelos teus caminhos eternos. Ora a Deus essa manhã, coloca diante da presença do Senhor, se ele pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Se você em alguma área tem entristecido o Espírito Santo, peça-lhe perdão, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele quer ser seu melhor amigo, a sua melhor companhia, e você vai ser uma pessoa, sim, feliz. Hoje você vai estar semeando hoje. O que você vai semear esse dia? A palavra do Senhor vai dizer que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus molhos. Hoje você é o chamado de você levar a sua semente de arrependimento diante do Senhor. Se alguma coisa, algum tipo de coisa que você tem feito, entristecido o Espírito Santo, vai liberando as pessoas, vai liberando a sua própria vida. Senhor, se eu tenho cometido alguma falha com alguma pessoa, em alguma área, se eu tenho falado alguma coisa que ofendeu o meu próximo, me perdoa. Se eu tenho cometido alguma falha, Senhor, no meu caminhar, ó Deus, que o Senhor veio me sondar nesse dia, me perdoa, porque eu falei coisa demais, onde eu deveria ficar calada. Talvez... não sei, são tantos os pecados, você que pode se sondar, e eu sei aonde eu tenho falhado às vezes, mas graças a Deus eu procuro viver um dia após o outro, a forma que agrada ao Senhor. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão mais ligadas a mim de perto. Eu, hoje, no meu dia a dia, nessa caminhada, jornada que eu levo com o Senhor, eu aprendi a viver de uma forma que eu sempre oro de manhã e procuro viver uma vida como se Cristo fosse voltar hoje. Isso é viver uma vida com temor. Então, eu ando e faço aquilo que é da vontade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha exatamente 8 euros na minha conta. Por exemplo, esses 8 euros que eu tinha na minha conta, eu estou para receber, mas o meu pagamento está meio bloqueado. Não consegui receber ainda. A minha filha tem a Bolimon, que abre as portas dos metrô para ela entrar. Se eu quisesse, se eu fosse olhar, tivesse com o coração em mamon, né, na confiança do dinheiro e não em Deus, eu poderia ter passado juntamente com a minha filha e deixar esse dinheiro de reserva, e a minha mente, né, que a nossa mente sempre procura facilidade, poderia ter pensado assim: eu vou deixar esse dinheiro aqui porque quinta-feira eu tenho que sair de novo, e se meu dinheiro não cair na minha conta? Aí eu posso usar esse dinheiro para outro dia, mas não, a palavra do Senhor diz que dá de César o que é de César. Eu precisava pagar a conta do metrô, era hoje. E a palavra do Senhor diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Antes, nós devemos fazer conhecidas as nossas necessidades diante do Senhor, porque Ele tem que cuidar de nós. Então, eu lancei as minhas necessidades, minhas ansiedades diante do Senhor. Eu falei: Senhor, Tu és provedor. O amanhã pertence a Ti, eu vou fazer o que é justo e honesto no dia de hoje. Então, isso é procurar viver uma forma íntegra, uma forma que glorifica o nome do Senhor nesse dia que se chama hoje. Se você viver um dia após dia fazendo o que é correto, nossa, glória a Deus, você vai ter motivo de se alegrar, você vai ter motivo, em nome de Jesus, do Senhor abençoar e trazer saúde sobre a sua vida. Saúde sobre a sua mente, saúde sobre a sua maneira de viver, de agir, de pensar, de falar. E é isso que eu estou procurando fazer com vocês esse dia aqui. Então, isso é um exemplo de viver uma vida de santidade, de descanso em Deus, não se aplicar o coração em mamon, mas em Cristo. Deus falou na sua palavra: não se deve servir a 2 senhores. Um você há de aborrecer e o outro devotar. Então, se eu fizesse isso, eu estava mostrando para Deus que eu não estava confiando era nele, que eu estava confiando no dinheiro. Mas você sabe aonde você precisa vencer o seu gigante. Cada um de nós sabe aonde nós devemos nos arrepender hoje e fazer o que é certo, o que é honesto, o que glorifica o nome do Senhor. Então vamos orar, vou colocar diante do Senhor a vida de vocês.
Pai querido, graças eu te dou e eu entro na tua presença no nome poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus de amado da minha alma, aqui está essas pessoas, meu Deus, tantas essas que vai sondar seus corações agora e vai perceber aonde está o caminho que tem desagradado o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que de joelho cada um possa levar, Senhor, a sua vida diante do Senhor em conserto. Hoje é dia de arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa gerar no coração arrependimento, no coração de cada um de nós. Eu também não sou ser perfeito, Senhor, porque se eu fosse perfeito, o Senhor já tinha me tomado, assim como o Senhor tomou Enoque. Por isso, Senhor, sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelos teus caminhos eternos. Guia essas vidas sobre os caminhos eternos aqui também, Pai. Derrama da tua graça, do teu favor, ó Deus, da tua benevolência. Traz arrependimento, meu Senhor, das obras más, das obras que não têm glorificado o teu nome. Sonda e nos conhece, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos teus caminhos eternos. Sonda os corações essa manhã, Senhor. Visita aquela área, Senhor, dessa vida a qual tem feito algo que tem entristecido o teu Espírito Santo. A tua palavra diz: não entristeceis o Espírito Santo, a qual nós somos selados para o dia da redenção. Restaura esta vida, Senhor. Tira do coração dela tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Arabassora-nalabadachei. Toca, Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés. Visita, meu Senhor, esta vida com grande graça e misericórdia, como a tua palavra nos ensinou esta manhã, ó Deus, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, traz arrependimento do pecado. Ore calabassori alabaias. Transforma, Senhor Jesus, os caminhos esta manhã. Venha nivelar, santificar, glorificar o nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, para que nós venhamos levar uma vida reta, temerosa e temente a ti, ó Pai. Derrama o teu poder, derrama da tua graça, derrama das tuas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos. Transforma, Pai, que assim como na cidade de Ninive, a qual o povo se quebrantou, temeu o Senhor e fez grande jejum e oração a ti, Pai Santo, e que esse jejum e essa oração que nós fazemos essa semana possa chegar diante da tua narina, meu Deus, em nome de Jesus, porque os teus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, nem as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, mas a tua palavra diz, Senhor, que a tristeza, segundo o Senhor, opera arrependimento para salvação, que haja salvação e libertação, Senhor, esse dia que eu oro, Senhor, e abençoa a cada um, segundo a graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Promove, Senhor, arrependimento, libertação, porque uma vez quando nós temos esse perdão do Senhor, nós recebemos renovo, nós recebemos a tua graça, nós recebemos tudo de bom que vem de ti, porque, Papai Santo, a tua palavra diz, ó Pai, que aquele filho pródigo, quando estava arrependido, ele vendeu, Senhor, a tua palavra diz que o filho pródigo buscou a herança do pai, ele estava ali, ó Senhor, ó meu Pai, usou tudo que ele tinha com as meretrizes, ó Deus, com os maus amigos, uns amigos maus, e ficou sem nada, foi comer das bolotas que havia da mesa dos porcos. Ó Papai Santo, ele sentiu saudade, dizendo que os servos do Senhor comia melhor do que aquilo ali que ele estava comendo, ele se alimentava melhor, ele se colocou na posição como servo também, e ele diz que voltaria à casa do pai, Arabassore cantulabadaias, ele voltaria para a casa do Senhor, Rabassurianda aramanaias. Se existir algum filho afastado da tua casa ouvindo, Senhor, esta mensagem, que ele possa ter esse entendimento do filho pródigo, de se levantar, de se arrepender e querer avistar o pai, porque a tua palavra diz que o filho aproximava e o pai já
estava avistando de longe, arabassuriandarabalaias, porque o Senhor nos olha desde o caminho, de longe o Senhor está nos avistando para nos encontrar. Tua palavra diz que o Senhor avistou aquele filho, o Senhor abraçou, o Senhor colocou um anel de autoridade sobre o seu dedo, colocou sandálias sobre os seus pés, arabaxerelebadaias, rebadabababachorondorobababachurabababás. E a tua palavra diz que mandou matar um novilho e o Senhor festejou. E a tua palavra diz no Novo Testamento, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a grande alegria dos céus quando um pecador se arrepende. Se até o céu se alegra, rabaxerelebadaias, com certeza nós nos alegraremos também. O Senhor nos colocará de volta um sorriso nos lábios, que assim seja, para a honra e glória do nome do Todo-Poderoso. Amém, amém. Que o Senhor vos abençoe e os guarde e conceda a vocês em perfeita paz. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.